Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Pão de Queijo Pedagógico, o espaço que a gente tem aqui para conversar sobre o curso normal de formação de professores, sobre ser professor e hoje, em especial, sobre a UERJ, a melhor do Brasil e só a minha opinião importa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente vai conversar sobre 5 estratégias que a gente pode fazer, 5 caminhos que a gente pode seguir para entrar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E só para começar a conversar um pouquinho sobre a universidade, eu sou aluna da universidade desde 2008, né? Meus alunos sabem, eu só falo em UERJ, gente. Ai, amo todas as outras públicas, mas que o meu lugar do coração mesmo está guardado para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu sou aluna da UERJ desde 2008. Em 2008 eu ingressei no curso de pedagogia na UERJ Maracanã, e aí depois eu fui para o mercado de trabalho, depois eu voltei, fiz vestibular novamente, entrei para cursar a segunda graduação, que foi licenciatura em Letras, Português e Literatura. Mas Letras, Português e Literatura eu não cheguei a concluir porque eu acabei passando para o mestrado em Educação na universidade em 2018. Então cursei o mestrado em Educação até 2020, né? E aí, 21 para 22, na verdade eu entrei na turma em 2022, eu entro para o curso de doutorado em Educação. Então eu estou de 22 para cá, fazendo o doutorado em Educação. Oi, esse que vai aparecer daqui a pouco também é o Ergiano, que é o Ari, meu gatinho. Vai, Ari, aparece pra... Ele é o Ari Parreiras. O Ari Parreiras é um resgate da UERJ, né? É meu segundo gatinho que eu tenho resgatado lá na universidade. E ele é o gatinho mais bagunceiro, mexendo na câmera. Eu sou doutoranda em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí, ano que vem, a gente vai ficar um nojo. Ano que vem eu vou falar assim, eu sou a Adele, sou doutora em Educação, me aguardem. Porque, olha, vai ter que ter um dia de glória, porque os dias de luta, meu Deus do céu. A gente passou agora pela primeira fase, da primeira prova, da primeira fase, e eu sei que tem gente ainda um pouco capenga. Então, essas dicas que eu vou trazer para vocês são dicas que eu pensei com muito amor, muito carinho, são dicas que eu acho que são reais de serem fáceis, de serem colocadas em prática. Então, não tem nada que absurdo, mas precisa de alguém para falar. Estou aqui eu para falar para vocês, porque o papel do professor é sempre esse: falar toda hora com o nosso aluno a mesma coisa, até ele fazer aquilo que a gente acha que ele deve fazer, porque a gente sabe que vai ser melhor para ele. Então, a primeira dica, a primeira estratégia já começa com uma lapada dessa também, que parece óbvio, mas não é, que é o seguinte: leia o edital. Se você quer ingressar na universidade, o primeiro passo para você ingressar, a primeira coisa que você deve fazer, tem que fazer isso, é ler o edital. E, inclusive, gente, isso não é óbvio não, tá? O que tem de gente que vai pra prova sem ter lido o edital não tá no gibi. Aí fica perguntando pro colega, fica perguntando pra ChatGPT, fica buscando resposta em busca rápida de buscador, qual tipo de material tem que levar, leva material errado, leva lanche errado, porque não leu o edital. Todas as informações do vestibular da universidade estão nos editais que elas lançam, que a universidade lança anualmente. Ai, Andale, mas eu tô vendo esse seu vídeo no momento que não tem edital. Tem do ano anterior, tem do anterior ao anterior. Então, pega um edital como referência e vai ler esse edital para você saber quais são as regras. Até porque o vestibular da universidade, né, as provas que compõem o vestibular da UERJ, são diferenciadas. Então, tem prova que é discursiva, tem prova que é múltipla escolha, tem prova que você não é redação. Então, você realmente precisa dar uma lida no edital como primeira dica. Leia o edital. A segunda dica é que você crie metas reais com aquilo que você tem em mãos. E você tem, sei lá, 2, 3 meses para fazer a sua organização de vida para esse vestibular. Crie metas reais. Bom, nos próximos 15 dias eu vou ler o livro que é indicado para o vestibular. 15 dias para ler um livro é uma quantidade de dias bem plausível. Não vai deixar 2 dias para ler o livro, porque aí isso não vai ser real. Crie metas reais com o tempo que você tem em mãos e você vai criar cronogramas para dar conta de bater essas metas. Deu para entender? Então, assim, você vai ver o que você precisa atingir, quanto tempo você tem para isso e o que você vai fazer para alcançar isso. E isso pode ser várias coisas, desde a leitura das obras até ver as disciplinas lá que você tem que ver, enfim. Você vai criar metas e você vai criar um cronograma que vai nortear o cumprimento dessas metas, tá bem? Então, vamos recapitulando. Dica 1, lê o edital. Dica 2, crie metas e um cronograma real para atingir essas metas. Isso é tão importante você fazer essa organização prévia, que até para conversar com vocês aqui, eu fiz. Então, se você não se organiza, não vai fluir. Até para eu ver quais estratégias eu quero conversar com vocês, eu preciso listá-las todas, ver quais foram mais reais, quais não foram tão, foram mais absurdas, selecionar e conversar aqui com vocês. Então, realmente precisa haver uma organização. A terceira dica é
uma que eu acho que é válida muito no caso de vestibular, que é foca na dificuldade. A Adélia tem dificuldade em tudo, meu bem, então você corre atrás do seu prejuízo, porque você vai ter que dar conta de focar em tudo. Mas sempre tem dentro das áreas, mesmo nas áreas que a gente tem mais dificuldade, algumas coisas que a gente tem no entendimento, que dá para passar com mais facilidade. Então, assim, veja o conteúdo programático que está onde? No edital, e dentro daquela conteúdo, naquelas matérias que você tem que estudar, você vai selecionar as que você tem mais dificuldade. E aí você vai focar nessas que você tem mais dificuldade, tá bem? Se você tá sem tempo, porque se você tá com tempo, o ideal é fazer uma leitura, relembrar item por item do que você precisa saber para fazer o vestibular. Se você tá sem tempo, você vai focar naquela que você tem mais dificuldade. Não quer dizer que você não deva ver todas as conteúdos, não deva fazer o pente fino no currículo, mas você deve focar na que você tem mais dificuldade. Quarta dica também, parece óbvia, mas o professor tem que falar obviedades o tempo todo, mas é o seguinte, a universidade, ela indica uma lista de livros, né, que às vezes nem são livros inteiros. O último, último que a gente teve agora, né, 2025, primeira fase do exame de qualificação, foi um conto de 12, 15 páginas. Então, assim, faça a leitura das obras literárias indicadas pela universidade. Não recorra a amigos, não recorra a resumos prontos, ponha essa meta lá no seu cronograma e inclua a leitura das obras literárias indicadas pela universidade. Eu tenho certeza que você vai ganhar questões aí só com a leitura do livro que a universidade está falando que vai cobrar o livro de você. Então, assim, leia o livro, os livros, as obras literárias que a universidade indica para você, tá bem? E aí, antes da quinta dica, e aí a minha dica bônus vai depois da quinta dica também, você já pode deixar um like aí, né? Já pode curtir, se inscrever no canal, deixa seu joinha, se você tá gostando do vídeo até aqui, se você tá achando pertinente. E assim, gente, eu sou professora, e eu falo com vocês a partir do meu local de professora. A professora tem que dar umas puxadas de orelhas em vocês, e é com muito amor, é com muito carinho, é com muito afeto, com certeza. Então não briga comigo, não. Quinta dica e última dica é o seguinte: é você inserir essas ferramentas de inteligência artificial no seu cotidiano para te ajudar a fazer mapa mental, para te ajudar a buscar referências onde você pode ter mais, enfim, um aprofundamento de estudos a respeito daquelas questões que vocês têm mais dificuldade. É você também usar a ferramenta da inteligência artificial para, por exemplo, criar um calendário em que você põe lá no prompt de comando, né, o que você consegue fazer nos dias tais, quais livros você deve ler, ou quais artigos, ou quais sites você deve acessar, procurando conhecimento. Então, é usar com inteligência as ferramentas de inteligência artificial. Ser mais inteligente que a IA. Então, assim, não é usar a IA para pegar um resumo do livro, mas é usar a IA para te ajudar, por exemplo, a buscar artigos que falem a respeito desse livro em sites confiáveis. Então, a quinta dica, que é essa dica que eu acho que é um pouco polêmica, mas eu acho também necessária, é essa. E a dica bônus, que é uma dica bônus real mesmo, que é uma dica e muito dica, eu sempre falo também com os meus alunos, é o seguinte: o UERJiano ama o UERJiano. Só pode falar mal da UERJ quem é da UERJ, começa aí, tá? O UERJiano pode falar mal da universidade. A gente tá na universidade, a gente tá reclamando dela, tá? Então a gente tá na universidade, não tá bom, tá dolorido, tá ali tóxico, tá um relacionamento extremamente disfuncional, sabe? A universidade tá sempre acabando com a gente, mas a gente não fala mal da universidade se a gente é UERJiano. E se a gente não é UERJiano, a gente não fala mal da universidade. E a gente só aceita que o UERJiano fale mal da universidade. Por isso, a minha dica bônus é o seguinte: converse com UERJianos. Eu tenho certeza que qualquer UERJiano, que é o UERJiano raiz mesmo, que não é aquele UERJiano Nutella. A maioria de nós somos raízes, tá? Até porque não dá pra ser Nutella na universidade. Converse com UERJianos, conversem com UERJianos, pergunte para os UERJianos coisas importantes que às vezes não estão muito claras no edital. Pergunta para eles como é que é esse processo das múltiplas chamadas que a universidade faz após o resultado final. Pergunte para o UERJiano como é que funcionam as bolsas de auxílio permanência. Pergunte para o UERJiano como é que funciona um restaurante universitário, como é que funcionam, por exemplo, as estruturas do campus, a hora que funciona. Pergunta para o UERJiano, peça para um UERJiano te apresentar a universidade e, se for o mesmo curso de interesse, conversar com você a respeito também de como que é a organização curricular desse curso, quais as matérias vocês acham que são mais importantes puxarem logo, quais as dificuldades que a gente pode ter, quais são as características dos professores. Conversem com os UERJianos. Tenho certeza absoluta que a sua experiência com a universidade vai ser diferente depois de você ter conversado com alguém que já está na universidade. Essa pessoa, ela vai querer te ajudar da melhor forma possível, porque muitos UERJianos apoiam-se uns aos outros, né? A gente acaba apoiando muito
A gente que tá ali, tá todo mundo sofrendo, tem ninguém feliz. Então a gente acaba sendo a nossa própria rede de apoio e eu tenho certeza que a gente vai poder te dar dicas importantes, coisas que às vezes acontecem com a gente fala, poxa vida, por que ninguém me falou isso antes, né? Seria tão mais fácil se eu já soubesse onde ir, onde que é a secretaria, como é que funciona a Copa, como é que funciona uma eleição no centro acadêmico. Então assim, conversem com um UERJiano. E se você, depois desse vídeo aí, vou listar, porque eu anotei aqui as dicas para vocês, porque o professor ele tem esse hábito de voltar e fazer uma revisão, né? Então, quais são as 5 estratégias que a gente bolou aqui hoje, que a gente organizou para que a gente entre na universidade? A primeira estratégia é leia o edital. Leia o edital. A segunda estratégia é crie metas reais e um cronograma para te ajudar a cumprir essas metas, tá bem? Terceira dica, que também é uma dica muito importante, tá, gente? Se você tá sem tempo, você vai focar nas suas dificuldades. Quarta dica, você vai fazer a leitura dos livros recomendados no vestibular da universidade. Quinta dica, use inteligência artificial com sabedoria para te ajudar a organizar o seu cronograma de estudos, te indicando artigos, te ajudando também a criar mapas mentais. Use inteligência artificial com sabedoria. E, por fim, e não menos importante, né, que já é a sexta dica, já é a sexta estratégia, converse com um UERJiano sobre a estrutura da universidade. Tá bem? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo para que você compartilhe também com as outras pessoas. Todo mundo cabe na UERJ, tá, gente? Todo mundo cabe na UERJ. A gente quer todo mundo na universidade. Então compartilhe esse vídeo, deixa o like, deixa o joinha e beijo vocês na universidade. Amo vocês!